Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos! O meu nome é Rafaela Schiava, eu sou psicóloga perinatal, autora de centenas de trabalhos científicos publicados a respeito de psicologia perinatal, autora também de instrumentos que psicólogos perinatais no Brasil podem utilizar, aprovado pela SATEPSE. E aqui no Mater Online eu ensino psicoterapeutas a terem mais segurança para atender gestantes e mulheres no pós-parto. E o tema da nossa live de hoje é: psicóloga, você teria segurança para atender uma mulher que diz não amar o filho? Ai, 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 esse é o tema da nossa live de hoje. Muitos psicoterapeutas poderiam ficar um pouco assustados em receber uma mulher grávida ou no pós-parto dizendo que não ama o filho. Mas para quem ficar aqui até o final da live, vai se sentir mais seguro, mais segura para receber uma queixa como essa aí na sua clínica. Alguns profissionais, ao receberem uma queixa como essa, poderiam agir de forma errada, por não ter conhecimento sobre psicologia perinatal. E aí acabam atuando de acordo com os valores que foram aprendidos, construídos nas relações sociais, principalmente aqueles que dizem respeito de uma maternidade romantizada. Então, eu acredito que se você assistir essa live, muitas dessas questões vão poder aí ser trabalhadas, entendidas de forma melhor, compreendidas de forma melhor para você. Para você não atuar baseado em crenças sociais, mas baseado em evidências científicas, é preciso sim ter conhecimento sobre psicologia perinatal. Por isso, não perca de forma nenhuma o nosso mini curso de psicologia perinatal e da parentalidade, um evento online e gratuito que vai acontecer nos dias 1 até o dia 5 de agosto, em comemoração ao mês de aniversário dos psicólogos. Nessa live aqui, se você ficar até o fim, você vai aprender como se sentir mais segura, mais seguro nos casos em que a mãe relata não estar feliz com a maternidade. Independente do local que você trabalha, pode ser na clínica, pode ser no hospital, pode ser no serviço público de saúde. Mas o objetivo dessa live aqui é até o final te dar conhecimento para que você possa se sentir mais seguro, mais segura quando queixas como essa aparecer aí para você. Queixas que deixam o psicólogo um pouco desconfortável, né, sem saber, apreensivos, com medo, né, sobre o que fazer aí nesses tipos de atendimento. Eu quero dizer para vocês também que essa live está sendo transmitida pelo YouTube, Facebook e Instagram. Até por isso que eu fico cada hora olhando para um espaço, para um lugar aqui. Então, agora, por exemplo, estou olhando para o pessoal do Facebook, do YouTube e agora aqui, ó, o pessoal do Instagram. Sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem convidar outros colegas psicólogos para entrarem nessa live também, fiquem à vontade, convide essas pessoas para entrar e assistir aqui essa live. Se você estiver no Instagram, aqui você vai encontrar um aviãozinho, clica nele que você vai ver quais são os seus colegas psicólogos que estão ao vivo aqui com você, que estão agora online, né? E chama eles para entrar para assistir aqui essa live. Se você está assistindo aí do Facebook, do YouTube também, é só você marcar aí a pessoa que você considera que ela vai ser notificada e vai entrar para participar desta live, então. Vamos lá, então, para o nosso conteúdo de hoje. Psicóloga, se você não entende como é que uma mãe pode não amar o filho, olha só o que acontece. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Você, psicólogo, psicóloga ou psicoterapeuta, acredita que o sonho de toda mulher é ser mãe? Responde aqui para mim, se você acredita que o sonho de toda mulher é ser mãe ou não. Eu sei que existe um certo delay, mas eu vou aguardar aqui para eu poder ter um feedback de vocês para eu poder entender com quem eu estou conversando. Eu preciso saber. Aí, aqui a Fernanda falando que não, a Viviane falando que nem todas. Legal, pessoal. Vamos colaborando aí, né? Trazendo também a opinião de vocês para poder saber com quem eu estou falando. Show! O pessoal começou a responder.
Beatriz falando que não, Rani falando que não. Maravilha! Fico muito feliz de poder estar falando com pessoas, então, que já têm esse conhecimento, que já sabem que nem toda mulher tem o sonho de ser mãe. E isso é muito importante para qualquer psicólogo. Ter já essa base de conhecimento extremamente importante, principalmente porque a gente vive em uma sociedade que prega que o sonho de toda mulher é ser mãe, né? E a gente, enquanto profissional, realmente não pode ter esse mesmo pensamento do senso comum. Obviamente que a gente precisa ter um conhecimento aí diferenciado. E parabéns para quem respondeu aí que não é exatamente isso. Não é sonho de toda mulher se tornar mãe, tá? E agora eu quero fazer outra pergunta para vocês. Não, desculpa, não é não. Eu estou seguindo aqui um roteiro. Não é pergunta ainda não, a pergunta vem depois. Primeiro, eu preciso falar com vocês qual é a diferença de ser mãe e ter um filho, tá? Então, realmente, não é sonho de toda mulher ser mãe. Mas existe uma diferença entre ser mãe e ter um filho, tá? Fica mais fácil de eu ilustrar isso quando eu trago para o pai, porque quando eu falo da mãe, às vezes os psicólogos falam assim: o quê? Não entendi. Como que é possível alguém querer ter filho e não ser mãe? Não estou entendendo. Para mim é a mesma coisa, né? Então, às vezes eu escuto isso. Então, vamos lá, vamos definir aí. Ser mãe implica em algumas responsabilidades que hoje, por exemplo, se você vai ser mãe, hoje você não tem aqueles tipos de responsabilidades que quando você se torna, você vai ter. Ser mãe implica também em você ter que negar alguns desejos, algumas vontades, alguns sonhos seus. Então, às vezes, você tem até que deixar mais para frente alguns sonhos, né, para realizar, porque neste momento, por exemplo, você vai optar pela maternidade, tá? Então, ser mãe implica em algumas renúncias, tá? Renúncias, e nem todo mundo está disposto a renunciar a algumas coisas, tá? Ter um filho é diferente de ser mãe. Ter um filho é você dizer, eu tenho um filho, eu sou mãe, né? Sim, sou de 3, mãe de 3, né? Fala que é mãe de 3. Mas ser mãe e ter filho são coisas diferentes. Vou exemplificar com um homem que se torna bem claro para todo mundo. Existem muitos homens que têm filhos, mas não são pais, tá? Tem filhos, mas não são pais. Seja porque não registrou, seja porque não contribui com afeto, com carinho, seja porque não paga pensão, sei lá, coisas assim. Tem o filho, mas não fica nem com ele, fica com a mãe, ele nem vai visitar, tem o filho lá, mas ele não assume as responsabilidades de ser pai. Rafaela, mas existe isso com mulher? Mulher também passa? Sim, né? Existem muitas mulheres que têm filhos, mas não são mães, tá? As responsabilidades do se tornar mãe implicam em muitas renúncias, as quais não são informadas para a gente quando a gente está no planejamento familiar. Quando eu estou pensando, né? Um dia eu quero me tornar mãe, na realidade, na minha imaginação ali, da maioria, digamos assim, não está aquelas renúncias. Isso não vem para a imaginação, isso não vem para aquela fantasia, né? Eu quero ser mãe, porque ser mãe vai me fazer ficar acordada a madrugada inteira. Eu quero ser mãe porque eu não vou mais beber cerveja quando todos os meus amigos estão bebendo. Eu quero ser mãe porque vai doer muito quando eu for amamentar. Eu quero ser mãe porque, eu vou adorar sentir a dor do parto normal. Não é bem assim que acontecem as coisas, não é verdade? A gente, quando pensa em quer ser mãe, a gente pensa, um bebê fofinho, que gracinha, né? Eu vou ver o sorrisinho dele para mim, vai ser tão bom, né? Então, a gente, quando pensa em querer ser mãe, a gente pensa de um lado, de uma forma romantizada da coisa, e não na coisa real, não na maternidade real. A gente fantasia e romantiza a maternidade.
E aí, quando chega o momento real de você ter um filho, às vezes você não consegue, né, assumir aquelas atividades, aquelas responsabilidades, acaba atribuindo para uma babá, acaba atribuindo para a avó do bebê, né? E você vai se esquivando ali daquelas responsabilidades, porque não foi falado antes, não foi trabalhado antes, não foi colocada aquela mulher para refletir a respeito do que é maternidade real e não maternidade idealizada, que é essa romantizada, tá? Então, gente, um ponto importante para tratar aqui com vocês. Ser mãe e ter filhos, assim como ser pai e ter filhos, são coisas diferentes. Coisas diferentes. E essa é uma lição muito importante, principalmente quando a gente vai trabalhar lá com planejamento familiar ou até diante as queixas, como a queixa que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Não consigo amar meu filho, o que, que eu faço, né? Eu vou procurar uma psicóloga para ver se eu tenho uma luz. Aí a psicóloga fica assustada com aquilo, não sabe muito bem o que fazer. Tá? Mas a verdade é essa, eu preciso investigar se aquela pessoa queria ser mãe ou ter filhos, ou inclusive às vezes ela não queria nenhuma coisa nem outra, nem ter filhos e nem ser mãe, tá? Inclusive, na maioria das vezes, as gestações acontecem sem planejamento. 55% das gravidezes que acontecem no Brasil não são planejadas, tá? Então, um item muito importante aí da gente investigar. Nem toda mulher, gente, sonha um dia em ser mãe ou em ter filhos. Isso é claro, vocês já responderam aí que não, e isso é real. Mas existem muitas pessoas aí, né, incluindo até alguns psicólogos, que vivem sob essa crença de que toda mulher nasceu para ser mãe e que toda mulher vai se sentir realizada e plena na maternidade, como se fosse um desejo, uma vontade quase que instintiva de toda mulher poder desfrutar aí da maternidade. E isso não é real. Vão existir mulheres que vão engravidar sem planejamento, mas que desejavam um dia ser mãe ou desejavam até ter filhos. Mas vão existir também aquelas mulheres que vão engravidar sem querer ter filho, sem ter planejado, passar a vida inteira falando: não quero ser mãe, não vou ser mãe, método contraceptivo, e acontece alguma coisa e de repente ela engravida, tá? Então vão existir esses grupos de mulheres, aquela que engravida muitas vezes sem planejamento, mas um dia ela queria isso para ela, a maternidade, e vão existir aquelas que não queriam a maternidade e mesmo assim vão acabar engravidando por um motivo ou outro, tá? E aí pode surgir alguns psicólogos com a seguinte pergunta: Rafa, mas existe algo de errado com as mulheres que não querem ser mães? Elas vão precisar passar por psicoterapia. São as mulheres que não querem ser mãe, elas precisam passar por uma psicoterapia para curar de algum trauma que teve aí na vida dela, de repente, com a maternidade? A resposta é não, gente, tá? Não tem nada de errado com a mulher que não quer ter filhos. A mulher que diz que não quer ter filhos, geralmente ela teve maiores possibilidades de parar para pensar do que aquela mulher que simplesmente foi tendo filhos sem parar para pensar. Uma mulher que escolhe não ser mãe, muitas vezes ela sabe da diferença entre ser mãe e ter filhos. E ela é uma mulher que não quer ter filhos, né? Que ela não quer ser mãe, então por isso ela não quer ter filhos, no sentido de eu não vou ter filhos para eu não ser mãe, né? Uma criança precisa de atenção, uma criança precisa de afeto, uma criança precisa de muitas coisas que eu não estou disposta a oferecer, a dar, então eu não vou nem ter filhos. Percebe? Então não tem nada de errado com essa mulher. Essa mulher, às vezes, ela tá muito mais saudável do que aquela mulher que diz que quer ter filhos, que quer ser mãe, exatamente porque ela não parou para pensar sobre isso. Ela não parou para analisar se de fato ela quer ser mãe ou ter filhos, diferente daquela que, quando escolhe não quer ter, ela já tomou uma decisão.
né? Ela já sabe que não é isso que ela quer. Então, a decisão dela é mais saudável psicologicamente do que daquelas mães, daquelas mulheres, desculpa, não param para refletir, não param para pensar, tá? Então, não é uma patologia uma mulher decidir por não ser mãe, não precisa de psicoterapia, tá bom? Porque tem psicólogo que acha que essa mulher precisa de psicoterapia para tentar encontrar algum trauma aí que ela teve com a maternidade, por isso ela não quer ser mãe. Não tem nada de errado dessa mulher. Ela não precisa de psicoterapia, tá? A não ser que o fato dela ter escolhido não ser mãe está incomodando ela. Então ela fica, eu não queria ser mãe, mas está me incomodando, né? Eu queria mudar meu pensamento, eu queria ser mãe, porque minha mãe fica me cobrando isso, a minha sogra, o meu marido. Aí ela vai para a psicoterapia, porque está trazendo conflitos psicológicos, emocionais para ela, essa sensação de não querer e se sentir obrigada a ser, tá bom? São coisas diferentes. Presta atenção quando chegar alguém na sua clínica aí com isso, tá bom? E agora, ó, este é para psicólogos que acreditam que instinto materno existe. Gente, esse tema é muito polêmico. Fica aqui comigo, que agora eu quero conversar com você, psicóloga. Psicóloga, você acredita que instinto materno existe? Coloca aqui no chat para mim, deixa eu saber o que você acha a respeito disso. Instinto materno existe ou não? Eu quero ter aí o feedback de vocês. Eu sei que existe um certo delay, mas eu gostaria de receber aqui o feedback de vocês para saber o que vocês pensam a respeito dessa temática. Muitos psicólogos acreditam que instinto materno existe. Aqui o pessoal começou a colocar, a Cristiane aqui colocou que sim. Estão vendo aqui a Flávia, né, falando a maternidade é aprendida. Legal, já está dizendo, né, que não existe. A Rani também falando que não existe. Legal, pessoal participando. Obrigado pelo feedback de vocês. É muito importante a participação de vocês para eu poder saber com quem eu estou falando. Aqui também tem a Psi Perinatal falando que não, a Érica falando que não. Maravilha, eu estou com um público hoje aqui bem seleto, hein? Que gostoso, muito bom. É isso mesmo, gente, vocês estão corretas, instinto materno não existe, tá? Mas pasmem, né? A maioria dos psicólogos não tem esse conhecimento, tá? Vocês são um grupo aí que, por um motivo ou outro, tem esse tipo de informação. A maioria dos psicólogos entendem que instinto materno existe. Eu me lembro bem que uma professora da Unesp de Botucatu, amiga minha, ela dá aula para o curso de medicina lá. E ela falou assim para mim: Rafaela, sorte sua que dá aula para o curso de psicologia, que é professora, né, do curso de psicologia, porque para mim é muito difícil eu explicar para os meus alunos da medicina que instinto materno não existe, dá muita polêmica. Eu virei para ela e falei: nossa, amiga, eu dou aula para psicologia, mas eles também têm bastante dificuldade de entender isso, essa questão. E é bem polêmica também, mesmo para psicólogos. Então, eu gosto sempre de poder trazer esse tema até para vocês terem mais segurança na hora que vocês estiverem lá na clínica e chegar uma demanda para vocês com a queixa: eu não amo meu bebê, né? Porque isso acontece, isso pode acontecer e chegar assim na sua clínica e você precisa estar seguro para atender e você precisa ter alguns conhecimentos. E um deles, gente, é saber que instinto materno não existe. O que é instinto? Instinto é um comportamento inato de uma espécie e é daquela forma para todo mundo em todos os momentos, tá? Históricos. Por exemplo, o cachorrinho. É instintivo no cachorro demarcar território. Ele não aprendeu esse comportamento. A mãezinha dele não ensinou para ele esse comportamento, tá? Então, ele simplesmente faz. Um cachorro que vive sozinho, sem o bando, dentro de uma casa, e você leva esse cachorro para passear, ele não precisa observar um outro cachorro fazendo xixi para demarcar território. Ele faz isso por instinto, tá? Então, instinto significa um comportamento que não é aprendido, é um comportamento inato daquela espécie.
Um João de Barros, por exemplo, quando ele vai construir a sua casinha, ele não precisou fazer uma faculdade de engenharia, né? Não existe uma faculdade de engenharia lá entre os Joãos de Barro, tá certo? É um comportamento inato, instintivo no animal fazer aquela construção, tá? Então, os comportamentos que a gente vamos chamar de instintivo são aqueles comportamentos não aprendidos, mas os comportamentos inatos. E comportamentos inatos, gente, é para todos da espécie, não importa o momento histórico. O cachorro demarca território desde quando ele era lobo, tá? Desde quando ele era lobo e foi se transformando em cachorro. Então, isso ele traz esse dado instintivo, tá bom? Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas no tipo, mas as mulheres foram perdendo o instinto materno por causa disso e daquilo. Não existe perdendo instinto, gente. Não existe. Perder instinto não existe. Instinto é algo automático, tá? É um comportamento automático. Acontece sem reflexão, sem pensar. Tá bom? É um comportamento que não existe aprendizagem, simplesmente se faz. Tá? Nos seres humanos, gente, nunca existiu instinto materno. O que existe são comportamentos de cuidado com o bebê, como, por exemplo, o afeto. Ao longo da nossa evolução, a gente sempre cuidou dos bebês, tá? Os bebês sempre foram cuidados, até porque, se eles não fossem cuidados, eles morrem. Pega um bebê, gente, o bebê ele consegue engatinhar em busca de alimento? Não consegue. Então, se ele não for cuidado, ele morre. E nós sempre vivemos em bandos, tá? Sempre vivemos em bandos. A socialização é algo muito importante para a nossa espécie humana. Então, sim, nós sempre cuidamos do bebê, desenvolvemos um certo afeto, principalmente porque a gente precisava garantir o bando. A gente consegue muito mais fácil ir atrás do alimento, por exemplo, e de defender o território estando em bandos. Então, o bando é muito importante para a nossa espécie. Então, por isso que a gente cuidava dos bebês, mas não por causa de um amor a priori, tá? Mesmo porque, gente, se a gente pegar a história aí, né, da família, contada pelo próprio Frederick Engels, né, no livro lá, que ele fala sobre a história da família, da propriedade privada ao Estado, ele faz todo um apanhado, mas de história, de estudo científico, que teoriza a respeito, né, da primeira forma de família. E a teoria dele, né, e de Freud também, Totem e Tabu, e por aí vai, né? Então, o que a gente tem aí? O filho, a criança, não é filha do pai e da mãe. A criança é filha do clã. Todos os homens e todas as mulheres são pais e mães daquela criança. São responsáveis pelos cuidados daquela criança, tá? Então, a gente sempre precisou cuidar dos bebês, sim, certo afeto existia sim, mas não o amor, e nem mesmo aquela ideia de meu filho. Não, é uma criança que é cuidada por todos os homens e mulheres daquela tribo, tá? Gente, durante muitos anos na nossa evolução e até hoje, tá? Mas o que acontece no hoje? Deixa eu falar, né? Tô falando e tô doida aqui. Olha só, o infanticídio. O infanticídio era muito comum e é comum até hoje. Ele acontece até hoje, tá bom? Mas falando de épocas primitivas ou anteriores, séculos anteriores ao nosso, o infanticídio era muito comum. Hoje, o infanticídio, ele tende a ser mais um crime, né? Então, pelas leis, né, da nossa cultura, por exemplo, a mulher, o homem que comete infanticídio vai para a prisão, é preso, tá bom? Mas essa questão do infanticídio se tornar, então, algo que precisa ser punido, tá? É coisa recente, não é coisa antiga. É coisa muito recente, dos últimos séculos,
tá? Até o século XVII, gente, e falando de século XVII depois de Cristo. Então, imagina antes de Cristo, tudo que a gente passou, né? De coisas de milênios, tá? Por milênios e milênios, a prática do infanticídio acontecia aos montes. Que prova maior que não existe instinto materno, né? Porque quem acabava matando o bebê muitas vezes era a própria mulher que pariu, tá? Então, por exemplo, se a criança nascia com alguma deficiência, essa criança, muitas vezes, ela seria um impeditivo para a tribo, para o clã, tá? Para aquela sociedade. Porque se você precisa correr de um leão, uma criança com uma certa anomalia, uma certa deficiência, prejudica o bando. Então, se fazia o quê? Matava. Tá? Era comum jogar de penhascos, deixar abandonado aquela criança com anomalias, era comum, tá? E ninguém sentia remorso por isso, era comum, tá? E se a gente pensar em algumas tribos, ainda hoje, e no Brasil, a gente não precisa nem ir longe, ficar falando de tribos africanas ou qualquer outro lugar do planeta, vamos falar do Brasil. Próprio Brasil, nós temos algumas tribos, como, por exemplo, a tribo Arauatê, Suruí, Tupari e Gavião. Olha só, essas tribos, elas matam quando nascem gêmeos. Então, se nasceu gêmeo, precisa morrer. Por quê? Porque os gêmeos, segundo as crenças deles, trazem maus espíritos. Gente, eu não posso falar que é instintivo só para mulher branca. Então, a mulher branca ama o bebê porque é instintivo nela. As índias, coitadas, elas não têm esse instinto. Mas a gente é tudo humano, tem a mesma genética, é só uma etnia diferente. Então, não dá para achar que instinto materno existe. O que existe é cultura, gente. É a cultura. E nós vivemos uma cultura que romantiza a maternidade, que foi necessário lá no século XVII, né, criar essa ideia de amor materno, e que faz hoje a gente já estar dentro dessa cultura e acreditar que sempre foi assim. Mas a gente acredita que sempre foi assim porque a gente não foi para os livros de história, a gente não foi aprender isso. Porque a ciência ela mostra para gente que não é assim que funciona. Não existe instinto materno, existe uma construção social que permite, né? Eu tenho uma racionalidade que me permite racionalizar, então, e seguir a minha cultura. Quando eu vivo numa cultura que diz que a mulher ama o seu bebê, é natural que a maioria das mulheres dessa cultura amem o seu bebê. Percebe? A gente vê também mulheres que vão fazer entrega legal. O que é entrega legal? É entregar o bebê para adoção. Não vou ficar com esse bebê. Essa criança, vou colocar ela para adoção, para que ela possa ser cuidada, para que ela possa ser amada, para que ela possa ser respeitada em um lar que eu, infelizmente, não posso oferecer para essa criança. Percebe? Não existe instinto materno. Vai dizer que essa mulher tem algum defeito. Ela não tem um defeito. Só não existe instinto materno, tá? E aí você pode estar pensando assim: ah, não é possível, Rafael, existe sim. Eu não desejava o meu filho, eu passei a gestação, até triste com a gestação, porque eu não amava, né? Porque eu não queria ter filhos, mas quando meu bebê nasceu, foi amor à primeira vista. Então, existe instinto materno, sim. Olha só, gente, sinto dizer mais uma vez, a sua experiência diz respeito a você e não ao resto. Quando a gente vai trabalhar como psicólogo, a gente precisa estar baseado em ciência e não na própria experiência de vida. Que bom que você teve essa história, mas existem centenas de outras mulheres que vão continuar olhando para o bebê depois que ele nasce e não vai vir o amor. Desde a gestação, ela já estava insatisfeita com a gestação. E o bebê nasce, muitas vezes ela é obrigada, tá, a levar a gestação adiante e ela não consegue se vincular ao bebê. Ela não consegue amar o bebê, tá?
Ah, deixa eu ver aqui, peraí na minha colinha, deixa eu beber uma aguinha. Nós até produzimos um hormônio chamado ocitocina, tá? A ocitocina é o hormônio do amor. E ele é liberado justamente na hora do parto. Olha só que interessante, é liberado na hora do parto e também é liberado durante a amamentação, para estimular o processo de vinculação mãe-bebê. Então, a natureza, ela dá para a gente também esse hormônio, essa ocitocina, para que a gente possa se vincular ao nosso bebê. Mas a nossa espécie não responde somente a hormônios. Diferente, por exemplo, da cachorrinha, da gatinha, tá? Da onça, do ratinho. Eles vão receber a hormônios, tá? Vão responder a hormônios. E aí, o que está programado na genética deles, eles vão seguir. Agora, nós, humanos, não respondemos somente a hormônios. Nós, antes disso, respondemos à nossa cultura. Se eu tirar um filhote da ratinha que acabou de parir e depois de 4 horas devolver aquele filhote, ela rejeita ele. Ela não entende que ele pertence aos filhos dela, ela rejeita. Diferente do ser humano, que eu tiro o bebê da mulher, passa às vezes mais de 4 horas afastado, mas ela sabe que aquele filho é dela, ela deu o nome, ela tem um quartinho montado. Então ela sabe que ela tem um filho. E aí então ela se lembra e ela não rejeita aquela criança, percebe? Tá? Então nós respondemos à cultura, diferente dos animais que respondem aos hormônios. A gente sabe, né? Segundo as várias pesquisas, alguém aqui eu vi que citou, inclusive, Philippe Arrier, né? Autor do livro da história da criança e da família, né? Então, só depois, gente, do século XVII, que inclusive nós começamos a amar os nossos bebês. Antes disso, não existia amor, existia afeto, existia cuidado para que a gente pudesse, né? Continuar tendo mãos de obra, para que a gente pudesse continuar tendo pessoas para ir para a guerra, tá? Mas não por conta de amor materno, né? Esse desejo. As mulheres engravidavam aos montes e tinham vários bebês, exatamente porque não existia métodos contraceptivos e sexo elas sempre fizeram, tá? E uma das possíveis consequências do sexo sem método contraceptivo é engravidar. Só que após o século XVII, o que aconteceu? Né? Começaram a observar que tinha muita criança morrendo por desnutrição e infecção, não ficava com a mãe, essa mãe mandava para uma ama de leite, era a ama de leite que cuidava, e não era uma ama de leite babá, fica só com o filho de uma pessoa, era uma escrava, e ela ficava com bebês de várias pessoas ali da corte, por exemplo, tá? E então, quer dizer, era muito comum as crianças irem morrendo. Ai, tá tudo bem, morreu, né? Só que a gente começou a ficar numa falta de pessoas, e pessoas precisam ficar adultas para ir para trabalho, para poder ir para as guerras, né? Para poder ter mão de obra, uma série de coisas. Então, elas precisam ficar adultas. Então, a gente precisa dar um jeito de fazer os bebês se tornarem adultos. A gente está precisando de adultos, a gente precisa dar um jeito nisso. E aí, inclusive, entra a Igreja Católica, que era a grande dominadora ali da Europa, né, na época, com as suas ideias, e ela então começa a introduzir Maria, mãe de Jesus, como uma figura que precisava ser inspirada, idealizada. As mulheres precisavam amar os seus filhos, assim como Maria amou Jesus, tá? Mas a gente sabe que antes do século XVII, Maria nem aparecia, não tinha esculturas, não tinham gravuras, não tinham quadros. A Maria mal aparece na Bíblia, tá? Então, assim, ela era anônima, só que foi necessário, nesse momento, né, ela aparecer. Podem perceber quando vocês forem visitar a museus. A figura da Sagrada Família, a figura de Maria segurando Jesus ou falando mãe de Jesus, datam após o século XVII, tá? Do século XVII para frente. Porque precisava, então, implicar que as mulheres passassem a amar os seus filhos, amamentar os seus filhos, inclusive. Porque nem amamentar elas amamentavam.
tá? E agora vamos para um outro ponto aqui dessa live. Psicóloga, sem saber isso, você não conseguirá se sentir segura ao atender uma mãe que diz não amar o filho. Psicoterapeuta, se uma mulher chegar agora aí na sua clínica pedindo para se vincular ao bebê, porque ela não está conseguindo se vincular ao bebê, você saberia o que fazer? Responde aí para mim se você saberia o que fazer se chegasse uma demanda dessa aí na sua clínica. Porque chega, viu, gente? Mulheres no pós-parto, elas chegam muitas vezes para nossa clínica falando exatamente isso. Não consigo me vincular a essa criança, né? Ela tá dizendo, não consigo amar esse bebê. Me ajuda, psicólogo, me ajuda, psicoterapeuta, tá? Então, um dos primeiros pontos que você precisa investigar em casos como esse é sobre se a gestação foi planejada ou não, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se a mulher ela chega ou na gestação, não precisa ser só no pós-parto, ela pode chegar na gestação com a queixa, não consigo me vincular a essa gravidez, não consigo me vincular a esse bebê e tô com medo porque esse bebê vai nascer, né? O que vai ser? Então, essa queixa ela chega tanto na gestação, às vezes durante o parto, né? Principalmente para quem trabalha em hospitais, e às vezes no pós-parto, tá? Na maioria das vezes, a gente tem até no pós-parto esse tipo de queixa. De mulheres com o bebê falando, ai meu Deus, e agora o que eu faço com essa criança? Eu não consigo me vincular a ela, né? Não consigo amar a ela. Então, um dos primeiros pontos que a gente precisa investigar, tá? Bom, primeiro de tudo, oferecer acolhimento, tá? A gente acolhe aquela angústia dessa mulher que chega grávida, que chega no pós-parto, né? E eu não posso ter juízo de valor, né? Ficar julgando, nossa, que horror, uma mulher não ama o próprio filho, né? Que horror, né? Isso não é, postura de psicólogo ético. Isso não é postura de psicólogo, tá certo, galera? Só que eu vou contar para vocês aqui que existem alguns psicólogos que têm esse tipo de postura, tá? Se você é um psicólogo que talvez tenha esse tipo de postura, é importante que você encaminhe esse caso. Por quê? Quando a gente está com o cliente, a gente não pode ter julgamento moral, tá? Os seus valores são seus valores. Ali você tem que ser um profissional ético que vai acolher aquela demanda. Então, a primeira coisa a se descobrir é se a gestação foi planejada ou não. Se a gestação não foi planejada, investiga mais como que aconteceu, né, a respeito e tal. E é um indicativo, né? Se a mulher não está conseguindo se vincular ao bebê, é um indicativo, sim, dela ter não planejado a gestação. Isso é uma pista, é uma informação importante para nós psicoterapeutas. Agora, existe também mulheres que planejaram a gestação e não se vinculam ao bebê, Rafaela? Sim. Vão existir também mulheres que planejaram a gestação, tá? Mas depois que o bebê nasce, pode ser que elas não consigam se vincular à criança, tá? Pode ser que elas não consigam amar aquela criança. Então é importante a gente entender o contexto em que essa queixa chega, tá? E esse é um detalhe importante para a gente investigar. Também é importante a gente coletar informações sobre a infância da cliente e a relação que ela tinha com as suas figuras parentais, tá? Como que foi a infância desse sujeito? É alguém que foi adotado? Ficou várias vezes em instituições, né? Foi adotado uma vez e foi devolvido? Olha só que interessante. Não é interessante, gente? Alguém que às vezes planejou a gestação, não consegue se vincular ao bebê, mas eu acabo descobrindo que era uma pessoa que foi colocada para adoção uma vez, foi adotada por uma família, foi devolvida. Olha só, né? Por isso que a psicologia perinatal é muito importante. A gente precisa saber que perguntas fazer. A gente precisa saber o que investigar, porque isso vai trazer várias pistas importantíssimas para a gente poder ajudar aquela mulher que procura por ajuda. Ela traz aquela queixa e procura uma solução, tá? Então, a gente entender como é que foi a infância dela é muito importante. Ela foi amada ou não foi amada por esses pais? Ela foi cuidada por esses pais ou foi cuidada por avós? A mãe dela foi presa, por exemplo, ficou presa
e ela teve que ser criada por pessoas que nem queriam ela, só que a lei, né, não vai colocar essa criança para adoção, porque ela tem mãe, a mãe vai cumprir ali 3, 4 anos de prisão. Só que essa criança fica sendo jogada, não, vai para casa da avó, vai para casa da tia, sabe? Coisas assim. Então a gente precisa compreender a história dela, quem foram os cuidadores dela, tá? Isso tudo vai fazer total diferença para a gente poder entender uma queixa como essa, por exemplo, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é o que aconteceu na gestação, parto e pós-parto dessa mulher, tá? Então, o que aconteceu no parto, na gestação, no pós-parto, podem trazer informações significativas do porquê agora ela não consegue se vincular à criança. Mais uma vez, se a mulher ela sofre violência obstétrica, ela pode olhar para a criança e a criança ser o gatilho dela lembrar todo o terror que ela passou na cena de parto. Percebe? Às vezes ela estava indo até bem na gestação, mas chegou no parto, ela sofreu uma violência muito traumática. E quando ela olha para aquela criança, ela se lembra do trauma. A criança é o gatilho para ela se lembrar do trauma. E aí fica difícil a vinculação com aquela criança, com aquele bebê, que traz na hora para ela lembranças terríveis, traumáticas. Então é importante a gente conhecer o que aconteceu nesse processo de gestação, parto e pós-parto. É preciso também identificar se ela não está confundindo o fato de odiar a maternidade com o fato de não amar o bebê. Porque é muito comum que a mulher chegue para a gente também falando de várias tarefas da maternidade que ela odeia. Odeia ficar acordada de madrugada, odeia ter que amamentar, odeia que não consegue amamentar direito, a criança mama pouco, o fato da criança ser muito chorona, né, demandar muito, ser aquelas crianças, sabe, que demandam extremamente, por exemplo. Então, às vezes, ela está confundindo não gostar da maternidade com não gostar do filho. Então, você tem que ter um ouvido atento, precisa conhecer de psicologia perinatal para conseguir captar essa fala. Porque é uma fala sutil, que você consegue captar e interpretar para ela. Olha, o que você está me dizendo aqui não é que você não ama o seu filho. Você está me dizendo que você não ama as tarefas da maternidade, as tarefas do cuidado. E é possível odiar a maternidade e amar o filho. É possível, tá? Então a gente precisa ter esse ouvido atento, cuidadoso para as palavras. Ter esse conhecimento da psicologia perinatal é básico para que você consiga ouvir isso de uma forma mais cuidadosa, interpretar de uma forma diferente aí, tá? É preciso também identificar se essa mulher está apresentando alguma alteração emocional significativa, como, por exemplo, uma depressão. Às vezes, não é que essa mulher está rejeitando o bebê, não é que essa mulher não está conseguindo amar o bebê, às vezes ela está com um transtorno de depressão. Gente, uma vez eu estava dando aula numa faculdade, era lá em São Manuel, e eu tinha uns estagiários que eles iam para as unidades básicas de saúde trabalhar com psicologia perinatal ali. Só que, concomitantemente, existia um outro professor que era professor, dava um estágio de psicologia da saúde. E por ele trabalhar com a psicologia da saúde, ele também tinha estagiários nas unidades básicas de saúde. E aí, acho que o povo que trabalhava lá na maternidade não conseguia separar muito bem o que era os estagiários, né, da psicologia perinatal do que eram os estagiários da psicologia da saúde. E, no fim das contas, o que aconteceu? Chegou uma mulher lá, num dia que os meus estagiários não estavam, mas o estagiário desse outro professor estava, da psicologia da saúde. E aí eles chegaram para esse estagiário e falaram assim: ó, tem uma mãe aqui que está rejeitando o bebê, conversa com ela. Simplesmente esse estagiário fez o seguinte: chamou o conselho tutelar para essa mulher. Provavelmente porque ela estava falando sobre as dificuldades que ela estava enfrentando com a depressão e da não vinculação com o bebê. Com os pensamentos que passam, às vezes, pela cabeça de infanticídio.
A depressão, dependendo do nível que ela está, um dos sintomas é você ter pensamentos de fazer mal a si mesma ou a outra pessoa. Então, uma mulher que estava precisando de ajuda, totalmente frágil, foi lá naquela unidade básica de saúde pedir socorro. Chamaram o conselho tutelar para ela. Então, assim, gente, e essa história foi que eu presenciei, mas nesses anos todos, enquanto professora aqui no Mater Online, eu já ouvi casos semelhantes a esse, mas de psicólogos. Psicólogos que chamaram conselho tutelar, tá? Para mulheres com depressão pós-parto. Por quê? Porque eles estavam lá no mito do instinto materno, da romantização da maternidade, acreditando que ela era uma bruxa má. Gente, sem se tocar que existe depressão pós-parto. Total absurdo, mas sim, existem esses profissionais, tá? E até por isso que a gente precisa fazer lives como essa, para que profissionais que pensam assim possam parar de pensar assim, né? Escutar uma live como essa pode ser que mude completamente o pensamento de psicólogos que antes só agiam assim por desconhecimento. Não é, né, por maldade, coisas assim, mas por desconhecimento. Às vezes você pode estar pensando aí, ai, Rafa, mas tudo que você está falando aí, eu não sei se eu tenho estômago para atender casos como esse, não, né? De uma mulher, né, falando que tem desejo de matar a criança ou que não consegue se vincular, não sei se eu tenho estômago para isso, não. Então, olha só, se você não tem estômago para isso, é provavelmente porque você não tem conhecimento de psicologia perinatal. O seu pensamento ele ainda está voltado para o conhecimento do senso comum, o conhecimento que as pessoas, né, que não são psicólogos, que, né, inventam crenças, valores, aí pensam a respeito de maternidade. Ou seja, o que você precisa é ter conhecimento científico. Queixas como essa, gente, são comuns na nossa clínica perinatal. A gente recebe queixas como essas diariamente. Para você ter, então, conhecimento sobre psicologia perinatal, é importante que você faça a sua inscrição ou então marque na sua agenda e participe do nosso mini curso de psicologia perinatal e da parentalidade, tá? É importante porque lá eu vou dar bases importantíssimas para vocês. Aqui eu estou trazendo provocações, ideias, mas lá eu vou trazer a base, tá? Do que é a psicologia perinatal para que vocês possam começar a entender mais sobre essa área. Outra coisa importante de dizer para vocês, gente, é que só o fato dessa mulher estar procurando ajuda psicológica, ajuda profissional, é uma boa pista de um excelente prognóstico. Ela conseguiu identificar isso nela e por isso ela procurou o profissional para pedir ajuda. Quando ela faz isso, gente, já é uma demonstração para a gente que ela ama o bebê. Ela só não está sabendo muito bem como demonstrar esse amor. Ela só está confundindo as coisas ali, tá? Então já é um bom prognóstico. Talvez o que está na cabeça dessa mulher é um modelo romântico da maternidade e que ela não está correspondendo a esse estereótipo naquele momento. Então ela tinha lá um estereótipo do que é ser mãe, ela não está correspondendo àquele estereótipo romantizado do que é ser mãe, e aí ela vai para o psicólogo falando que não ama o bebê. Olha só, e às vezes ela até ama, ela só não sabe. Ela só não está correspondendo àquele estereótipo. E a gente precisa verbalizar isso para ela. Nós podemos ajudar centenas e milhares de mulheres com queixas como essa, entre outras queixas, desde que a gente tenha conhecimento científico para tal, desde que a gente esteja preparado e se sentindo seguros para atender esses tipos de queixa. Nós podemos contribuir para um mundo melhor. E, inclusive, se você é uma psicóloga, um psicólogo que ficou aqui comigo durante essa live e aprendeu muitas coisas e teve vários insights, várias ideias aí, e começou a despertar em você cada vez mais o desejo de poder ajudar mulheres com queixas como essa e outras queixas, escreve aí #Psi por um mundo melhor, tá? Para que eu possa saber que eu, aqui durante essa tarde, consegui trazer informações para vocês que provocaram em vocês, né, sentimentos, emoções de querer ajudar tanto essas mães quanto esses bebês, né? Porque esses bebês também vão se beneficiar de um atendimento que você oferecer para essa mulher.
Então, para que eu saiba aí que você está comigo nessa, escreva aí hashtag Psi por um Mundo Melhor. Show de bola, galera. O pessoal começou a colocar aqui a hashtag Psi por um Mundo Melhor. Muito bom, eu fico muito feliz, né, em saber que vocês estão a fim de entrar para esse movimento, né, extremamente importante de psicólogos que de fato querem transformar o mundo, né? Entendendo um pouco mais sobre como que é esse início da vida, entendendo um pouco mais, né, sobre as questões da perinatalidade e da parentalidade. Fico muito feliz com isso. E já que estamos falando de Psi por um Mundo Melhor, eu quero aproveitar para te fazer um convite. Eu tenho um canal no Telegram totalmente gratuito, onde diariamente eu coloco conteúdos ali para vocês. Então, se você está gostando do que você está recebendo aqui nessa live, se você participou das outras lives anteriores a essa e está curtindo, entra no canal. Então, Psi por um Mundo Melhor, que lá todos os dias tem conteúdos curtinhos, de uns 15 minutos, 10 minutos, que eu faço por áudio, para te auxiliar cada vez mais no atendimento, para que você possa cada vez mais se sentir seguro para atender questões da perinatalidade e da parentalidade. E caso você já tenha feito a sua inscrição para participar do nosso mini curso gratuito de psicologia perinatal e da parentalidade, maravilha, excelente. E não se esqueça de participar desse evento, marca aí na sua agenda, tá? Ele é um evento gravado, então você vai poder assistir manhã, tarde, noite, madrugada, no seu melhor horário. Mas ele só vai ficar disponível entre os dias 1 e 5 de agosto, tá? Como um presente meu para vocês em homenagem ao mês dos psicólogos. Tá bom? Agora, se você ainda não garantiu a sua vaga para participar deste evento gratuito, que é, por sinal, o maior evento de psicologia perinatal do Brasil, basta você acessar mater.link e lá você vai cair na página onde você vai deixar o seu nome, o seu e-mail e pronto, já vai estar cadastrado para participar deste evento, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero ter sido útil hoje aqui, tenha promovido reflexões, insights, desejos, inquietações aí em vocês. E amanhã, às 10 horas, eu volto com mais uma live, tá bom? Então eu espero amanhã vocês também. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.